Olá, você ligado aqui no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Estamos de volta, mais um sabadão chegando e terminando o sabadão. E você aqui ligado conosco, quero agradecer a você mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Você, nosso caro telespec, né, que está sempre ligado aqui conosco. Eu sou o Jonatas Caetano, eu sou o apresentador deste programa e quero convidar você a ficar conosco. Puxe a sua cadeira, pegue a sua taça. Nós já estamos começando o programa de hoje com a presença dele aqui mais uma vez, meu querido amigo sommelier Anderson Souza. Anderson, mais uma vez, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ótima noite para você, Jonatas, para todos aqueles que estão nos ouvindo, o pessoal que está aqui com a gente mais uma vez. Mais uma vez agradeço a oportunidade, como eu sempre digo, é uma satisfação estar aqui, falar de vinho, falar do que eu gosto, do que eu sou apaixonado e poder levar um pouquinho aí desse conhecimento para as pessoas e tentar contribuir aí com a minha parte do vinho, né? Legal, e as nossas respectivas taças aqui já estão apostos para que nós possamos fazer essa degustação muito bacana do dia de hoje. E nós vamos continuar a falar sobre estilos de vinho, né? Nós começamos a falar na semana passada, você que nos assistiu, sobre o vinho tinto tranquilo. Isso. Vamos colocar dessa maneira aqui. Você, o vinho que dorme. Você que não assistiu e quer saber por que o vinho é tranquilo, não é porque ele é o oposto do Felipe Melo, né? Que é um cara bravo, né? Mas você assiste o programa da semana passada, que já está aqui no nosso canal no YouTube, e você vai saber sobre o que é. E hoje nós vamos continuar falando sobre estilos de vinho ainda dentro do mundo do vinho tinto. E hoje nós estamos aqui com uma especialidade diferente de vinho, Anderson. Conta pra gente. Como eu disse na semana passada, você tem os estilos, né? Então o vinho tinto é um estilo, e daí você tem as desdobras, né, de vários tipos de vinhos tintos diferentes, né? Semana passada nós trouxemos um vinho espanhol, de uma uva chamada Tempranillo, que é um vinho jovem, um vinho leve, fácil de tomar, né? E hoje a gente trouxe um vinho que também é tinto, também é jovem, também é leve, fácil de tomar, porém ele é um estilo diferente daquele Tempranillo. E por quê? Primeiro porque ele é de Novo Mundo. Então, para as pessoas que ainda não se habituaram, a gente tem o Velho Mundo, que resumidamente a Europa, e o Novo Mundo, que são os países que foram colonizados ao longo dos séculos aí. Aonde estamos nós nesse momento. Aonde estamos nós. Então, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, esses países são considerados países produtores de vinho de Novo Mundo, né? Então, aí já tem uma diferença. Você tem os vinhos que são do estilo de Velho Mundo, que são bem diferentes, mesmo sendo feito com as mesmas uvas, e você tem o vinho de Novo Mundo, estilos de vinhos diferentes. Porém, uma outra diferença no estilo é que esse é um vinho tinto, que a gente, e está na moda essa palavra, né? É um vinho vegano. Aí vai falar assim, pô, Anderson, mas a uva não é uma planta? Descobrimos agora que a uva é um animal. Então se a uva é uma planta, por que o vinho é vegano? Todo vinho não é vegano? Não. Alguns vinhos, ou a maioria dos vinhos, não são veganos. E aí a pessoa cria uma... né, momento paradoxo do programa. Na cabeça, né? Ali vem aquele ponto de interrogação. Mas aí é bacana explicar, porque para você entender os estilos, né, muitas vezes não só a região, se o vinho é mais leve ou mais pesado, mas também a forma de se fazer o vinho dá estilo ao vinho. Então, por exemplo, eu falei semana passada de vinho orgânico, né? Vinho orgânico pode ser branco, tinto, rosé, espumante. Ele é um vinho orgânico, é um estilo de vinho, né? E aqui nós temos um vinho vegano. Pô, Anderson, dá para ser orgânico vegano? Dá para ser um vinho orgânico e vegano, mas também existem os orgânicos que não são veganos, né? E tem os veganos que não são orgânicos. Então, eu sei que é complexo entender tudo isso, mas esse vinho é considerado vegano pela forma que ele é feito. E isso transforma ele num estilo diferente de vinho dentro da categoria de vinhos veganos. No caso, qual é a diferença, então, para a gente explicar na produção para que um vinho possa ser considerado um vinho vegano e um vinho não vegano, vamos colocar assim? Boa. Então, primeiro vamos explicar, né, como que é feito o vinho tinto, né? A gente já falou, já deu algumas introduções,
Mas agora, como a gente entrou em estilos, a gente precisa fazer isso pontualmente, né? Ponto por ponto, como o vinho é feito. Então, primeiro, para o vinho ser tinto, a uva tem que ser de casca vermelha, tem que ser uma uva que tenha cor. Dá para fazer vinho tinto de uva branca? Não. Dá para fazer vinho branco de uva tinta? Dá. Basta retirar a casca, porque a cor do vinho está na casca. Então, nesse caso, ele é um vinho vinificado com casca, né? No caso desse vinho, é um vinho vinificado com casca. Então, vamos dizer que nós estamos lá na propriedade rural, onde está plantado o vinhedo, as uvinhas estão no ponto exato de colheita. Eu vou colher essas uvas, né, os cachinhos de uva, vou cortar ele dos pés, vou colocar numa caixa e vou levar até a cantina ou até a vinícola propriamente dita. Lá eu vou tirar os bagos, né? A gente chama de bago, é a fruta do engaço, que é o cachinho. Então eu desprendo as bolinhas de uva, e eu estou falando assim de uma forma bem clara para as pessoas entenderem. Eu faço o desengace desse cacho, e aí o cacho, o engaço eu jogo fora, e aí vai ficar as uvinhas. Eu espremo essas uvas, isso tudo dentro de uma vinícola tem máquinas para fazer isso. Dá para fazer manualmente também, para quem quer fazer um vinho artesanal, um vinho caseiro. Mais artesanal possível. Possível, né? Um vinho caseiro dá para fazer na mão, né? Mas numa vinícola, como você tem um volume muito grande de uvas, geralmente você usa máquinas, são equipamentos próprios para isso. Então você faz a colheita, faz o desengace, faz a prensagem dessas uvas, o esmagamento dessas uvas, e tem que ser um esmagamento delicado, porque eu não posso afetar a semente, porque a semente interfere na qualidade do meu vinho. A semente, ela pode determinar se eu posso ter a melhor uva, mas se eu ferir essa semente de alguma forma, eu posso estragar a qualidade daquela uva e ter um vinho ruim. Então são máquinas apropriadas para isso. Depois que eu fiz isso, eu coloco tudo isso dentro de um tanque, né? E aí, mais uma vez, você vai subdividir nos estilos. Se eu coloco num tanque inox com refrigeração, eu vou ter um estilo de vinho. Se eu coloco ele só no tanque inox sem refrigeração, é um outro estilo de vinho. Se eu coloco ele num recipiente de barro, é um outro estilo de vinho. Se eu coloco ele num recipiente de cimento, eu vou ter um outro estilo de vinho. Neste caso, tá, desse vinho que nós estamos provando hoje, é um vinho que foi vinificado em cubas de aço inox, termorrefrigeradas. Então eu consigo controlar a temperatura dessa fermentação, né? Geralmente aí, isso vai depender de produtor para produtor, mas geralmente a média de temperatura de fermentação é entre 25 e 28 graus, para ser comum usar o tanque. Se eu não quero fermentar acima, e eu coloco num tanque comum, essa fermentação vai acontecer, vai elevar essa temperatura por si só. Anderson, tá? Uma curiosidade para a gente colocar aqui, por exemplo, existe uma diferença na produção do vinho? Você disse que dá para fazer esse esmagamento da uva manualmente. Existe uma diferença na qualidade da uva que foi esmagada manualmente? Ou igual antigamente, que a uva era pisada, para essa uva que ela é mecanicamente retirado o seu suco, por exemplo? Vai depender da fermentação. Se eu pisar a uva ou se eu esmagar ela numa esmagadeira e fizer o mesmo tipo de fermentação, em ambas vão ser vinhos muito próximos, tá? O que acontece muitas vezes que dá diferença é que quando você vai fazer um vinho manual, você consegue fazer uma seleção mais rigorosa. Então eu pego um cacho, tem uma uvinha aqui que está um pouquinho mais verde, eu tiro ela. Na máquina você não vai conseguir fazer isso, porque a quantidade de cachos é gigantesca. Então você colocou ali, se tiver uma uva mais verde, ou uma uva mais madura, ou uma uva que até um passarinho foi lá e bicou ela, fez um ferimento, e ali entrou uma levedura diferente, manualmente eu consigo retirar. Existem alguns produtores, e aí acontece com grandes vinhos, por exemplo, produtores que são grandes, mas eles fazem alguns vinhos que são selecionados, as uvas são selecionadas manualmente. Justamente para ter esse controle rigoroso, para tirar qualquer imperfeição, para ele fazer um vinho só das melhores uvas. E aí você vai ter um vinho de alta qualidade, né? Mas simplesmente pisando ou esmagando com as mãos ou esmagando numa máquina e fermentando da mesma forma, você não vai ter diferença nenhuma no vinho. No caso, nós estamos aqui apresentando, onde você trouxe para nós um vinho que ele é vegano. Quais são as características para dizer este vinho é vegano? Isso, e aí nós vamos chegar lá dentro desse processo de fermentação. Então lembra que eu falei que a gente vai lá, faz todo o processo, o vinho
teve a fermentação, até aí tá tudo ok, tá tudo bacana. Depois que o vinho termina a fermentação, eu retiro essas cascas, deixo só o líquido, tiro casca, tiro semente, algum resto de engaço. As uvas não podem ser lavadas, isso é uma coisa bem importante se dizer. Do jeito que vem do jeito que ela vem, então, geralmente existem alguns insetos que ficam no meio do cacho, isso vai para o meio do vinho, mas para a segurança alimentar, fiquem tranquilos, porque é aprovado. A fermentação ela consegue eliminar todo tipo de algo que poderia fazer mal, por exemplo, para o ser humano. Qualquer substância, né? Estranha. Então, isso é uma coisa importante dizer, não se pode lavar as uvas, porque senão eu vou diluir o meu vinho. Eu não posso secar. Se eu lavar, eu tenho que secar. Se eu secar, eu posso ter um murchamento das minhas uvas, vou ter um vinho diferente. Se eu lavar e colocar com água, eu vou ter uma diluição desse vinho. Então, os cachos vão do jeito que eles vêm da roça, tá? Então, depois desse processo de fermentação que eu tirei a casca, esse vinho vai para uma outra cuba, um outro tanque de aço inox ou de barro, enfim, qual é o estilo desse vinho. Ele vai ficar ali por um tempo, eu vou baixar a temperatura desse vinho para a gente ter uma coisa que a gente chama de estabilização tartárica, para transformar o ácido tartárico, ele se cristaliza, tá? E ele desce e fica no fundo, e aí eu tiro já um vinho bem limpo, e depois que eu tiro esse vinho limpo, ele vai para um outro tanque, e aí é onde entra o grande lance do vinho vegano. Você ainda tem partículas de sujidade, de cascas, né, de engaços que estão suspensos nesse vinho, por mais que você deixou ele decantar, que você esperou 6 meses ali, ele ainda tem algumas partículas. E você precisa tirar isso, porque senão isso vai aparecer na taça, você vai ter um vinho turvo. E isso também pode ser um estilo de vinho. Se eu não filtrar o vinho, eu tenho um vinho não filtrado, ele vai aparecer na taça turvo. E aí, quando eu for fazer a análise e ver aquela turbidez que a gente chama na taça, eu vou correr na ficha técnica para saber se esse vinho foi filtrado ou não. Se ele foi filtrado, ele está no estilo ok. Se ele foi filtrado, ele tem algum defeito. Porque o vinho filtrado não pode ter turbidez. Ele tem que estar límpido. Tem que estar extremamente límpido. Então, o que acontece? Para você fazer essa limpeza, existem máquinas que são filtros, né? Então, você tem vários tipos de filtro para poder filtrar esse vinho. Só que a maioria dos produtores, principalmente em vinhos de melhor qualidade, não gostam de usar esses filtros porque ele tira muita qualidade aromática do vinho. Ele tira a sujidade, mas também tira aquilo que o vinho tem de bom. E aí o vinho se torna um vinho simples. Isso é mais uma coisa bacana para as pessoas entenderem, que em vinhos mais simples, mais baratos, que são feitos tudo mecanicamente, você usa filtros. Né? Porque ele já é um vinho, ele já foi a feito concepção dele é essa. Então eu posso filtrar, a quantidade de aroma que ele vai perder não vai interferir naquele nível de vinho. Então as pessoas usam filtro. Porém, nos vinhos de melhor qualidade, que eu não quero usar o filtro, eu preciso tirar aquela sujidade. E aí entra o grande segredo do vinho vegano. O produto mais barato para você fazer essa filtragem, que não é uma filtragem, é uma decantação, se chama albumina. É um produto que vem do ovo. E todo mundo sabe que a albumina é clara de ovo. Então, a partir do momento que eu filtro, que eu faço essa decantação, que eu tiro essas partículas suspensas com a albumina, ou alguns produtores batem clara de ovo e colocam no tanque. E aí essa clara se esparrama, com a reação química que vai ter, ela vai descendo e vai levando todas essas partículas suspensas para o fundo. E aí eu vou ter um vinho límpido. Só que aí, como eu coloquei albumina, coloquei clara de ovo, esse vinho não pode ser considerado vegano. Então esse caso é um vinho que ou ele passou por algum filtro, né? Ou simplesmente o produtor fez várias passagens de vinho de um tanque para o outro para poder ele ir decantando até o vinho ficar na cor ideal que ele gostaria. É bem trabalhoso essa etapa. Não, é uma coisa fantástica. As pessoas acham que é só pegar, esmagar a uva e fazer o vinho, mas tem todo um processo, e é um processo trabalhoso e arriscado, porque em qualquer parte desse processo você pode perder a sua produção de um ano inteiro. Então, por que alguns produtores simplesmente não fazem essa decantação de tanque para tanque, passando de tanque para tanque? Porque toda vez que o vinho entra em contato com o oxigênio, ele perde também qualidade.
Ele sofre oxidação e vai perder qualidade. E aí, se ele perde qualidade, pode chegar no final desse processo um resultado que não era o esperado. Então, realmente é bem trabalhoso, tem que ser muito bem pensado. Meio que diminui a vida útil do vinho? Também, muito bem colocado. Se eu faço várias passagens, eu diminuo a vida útil desse vinho, né? Então, o grande vinho, ele não faz por exemplo, um vinho que passa por madeira, uma parte desse processo acontece na madeira, porque na madeira você também tem algumas reações químicas que essas partículas, elas ficam mais pesadas e descem mais rápido. Aí eu tenho um vinho mais límpido. Só que quando eu vou tirar esse vinho da barrica, a barrica não tem torneira. Então toda vez que eu vou tirar, boa parte dessa sujidade vem junto. E aí eu tenho que fazer o processo de decantação. Só que aí já está quase na hora de colocar o vinho na garrafa. Daí o risco é muito grande. Então, alguns vinhos, principalmente os grandes, eles obrigatoriamente têm borras, né? Então você tem vinhos que você chega a perder um terço da garrafa, um quarto da garrafa, porque é residual, porque o cara não quis filtrar para manter todas as características e qualidade daquele vinho, só que aí você tem, em contrapartida, uma quantidade de sujidade no fundo, que é a sujidade natural da uva, né? Não é que você tinha uma sujeira. Não é sujeira. Não, são resíduos, são essas. É uva. É uva. Só que aí ela decanta e isso não é agradável no paladar. Então você simplesmente perde uma parte do vinho. Por exemplo, isso às vezes as pessoas se assustam. Vinhos caros, esses vinhos caríssimos, acima de 10 mil reais, um quarto da garrafa você não aproveita. Porque ele está cheio de partículas e essas partículas... Dá para tomar? Dá. Vai fazer mal? Não faz. Você pode tomar. Só que ele não é agradável ao paladar. Seria correto dizer, Anderson, que essas partículas são aquelas que trazem aquela sensação um pouquinho mais amarga no vinho? Seria isso? Não, porque ela vai perder. Se o vinho for jovem, sim. Tá? Mas como a gente está falando de vinhos caros, vinhos de guarda, esse processo, e eu já falei aqui, o vinho é um ser vivo, ele está vivo dentro da garrafa e ele vai se mutando, ele vai se transformando dentro da garrafa com o passar dos anos, que vai chegar uma hora que toda essa parte que era amargor, que era o tanino muito áspero, isso vai diminuir e vai se transformar todo nessas partículas. Porque o tanino também é uma partícula vegetal, só que ela é tão pequena que a gente não consegue ver a olho nu. Por isso que a gente vê ela pela língua, né, pelo tato. Através da língua a gente consegue identificar se o tanino é um tanino mais verde ou mais maduro, se ele é mais áspero, se ele é mais macio, se é um tanino para guarda, se é um tanino para vinho jovem. A gente consegue fazer isso pelo tato na língua, né? E isso é importante, as pessoas não sabem disso, né? Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, de pessoas que não tinham conhecimento e quis tomar um grande vinho e geralmente o sommelier aí ele faz uma trasfega, ele tira o vinho da garrafa e coloca num decanter, né? E uma hora a gente vai falar aqui, porque a maioria das pessoas usam... Ouvem dizer, ouvem de decanter, não sabe usar e usam... porque existe decanter e existe aerador, né? Na linguagem popular tudo é decanter. Não, cada um tem sua função específica. E eu vejo muita gente decantando vinho e, na verdade, ele está aerando o vinho. E isso pode matar um vinho, né? Se a pessoa não souber usar, ela pode matar o vinho. A partir do momento que você abriu a garrafa, que ela tem contato com o oxigênio, então ela está perdendo aí um pouco da vida do vinho. Sempre. E olha que o que você falou como é importante. Vinhos muito antigos, eu não posso colocar num aerador, porque ele vai ter muito contato com o oxigênio e aí ele vai morrer. Aquilo que eu esperei 50 anos para ver no vinho... Vai virar vinagre. Ele não vira vinagre, porque é um outro processo, as pessoas... Confundem muitas vezes. Confundem. Para virar vinagre, o vinho tem que sofrer uma contaminação acética. E essa contaminação acética, ela leva anos para transformar. Se não for num ritmo acelerado industrial, naturalmente dentro da garrafa, para um vinho virar vinagre, ele tem que se contaminar com uma não é uma levedura, é uma bactéria acética. E essa bactéria leva anos para transformar isso. Tá? Então, isso é um erro. De falar, o vinho pode acontecer? Pode. Mas é raro. Mas aquele sabor mais desagradável, né? Aquele aroma que eu esperava, toda aquela complexidade que a gente já explicou aqui, que eu esperava no vinho, ele pode acabar em 5 minutos se eu colocar ele num recipiente errado. E acaba a graça daquela garrafa de 10 mil reais que você comprou, joga fora. Vira água.
sem aroma, sem gosto, sem nada. No caso do vinho vegano, né, que é um estilo de vinho também, como nós já estamos explicando aqui, estilos de vinho, né? Ele é mais trabalhoso para produzir do que um vinho, por exemplo, que nós falamos da semana passada, um vinho tinto tranquilo? Não necessariamente, mas você tem que ter um cuidado, né, específico. E isso eu acho fantástico, porque dentro desse universo tem as pessoas que têm restrições. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm restrição à proteína. Então ela precisava saber, e não existia uma regulamentação para ajudar essas pessoas a escolher um vinho. Então vamos supor que você fosse uma pessoa alérgica à proteína. E aí eu colocava clara de ovo no meu vinho, você ia tomar meu vinho e ele te fazia mal. E aí, o vinho é ruim. Não, mas você também não tinha essa informação. Agora criou uma regulamentação mundial e o Brasil seguiu isso. Então você agora pode colocar no rótulo. Se você é um produtor que faz um vinho vegano, você você tem obrigação, deve colocar lá que ele é um vinho vegano. Por quê? Porque aí aquela pessoa que tem a restrição ou aquela pessoa que só faz uma dieta vegana, ela vai consumir esse vinho com segurança. Interessante para você saber como é que funciona essa questão. Anderson, no caso deste vinho que você nos trouxe aqui hoje para explicação, o que o torna um vinho vegano? Traz um pouquinho mais de informações sobre ele para o nosso telespectador, para que possa conhecer também, você que é o especialista entendido nesse assunto aqui. Legal. E, como sempre, né, esse vinho foi escolhido lugar de fácil acesso, num supermercado, aqui na cidade de Presidente Prudente. Um vinho de R$ 28,90. Como é que é o negócio aí? R$ 28,90. Então, muito caro, vinho, né? Que eu acredito que caba no bolso aí. Anderson, eu ganho pouquinho. Cara, vai lá, faz uma economia, uma garrafa por mês já faz para um dia especial. Né? Eu acho que é mais barato do que crédito celular. Vamos ser honestos. Ou do que uma caixa de cerveja. Né? Então, é um vinho que é acessível, né? Um vinho chileno. E também, fora isso, ele também entra num outro estilo de vinho. Que aqui, no rótulo, as pessoas não estão vendo, mas você está aqui comigo. É um Red Blend. Pô, Anderson, o que é um Red Blend? Blend é mistura. Né? É uma palavra inglesa, mas aqui no Brasil a gente chama, que eu acho até mais difícil do que blend, a gente chama de assemblagem, que é uma mistura. Então são sinônimos, tá? Blend, assemblagem, corte. Então o que significa isso? Que aqui tem mais de uma uva. Aqui não é um vinho varietal. Então se eu faço um vinho varietal, independentemente da uva, é um estilo de vinho. Se eu faço um Red Blend, é um outro estilo. Eu posso ter esse mesmo rótulo, essa mesma marca, desse mesmo produtor. Aqui eu tenho um Red Blend e ele tem vinhos varietais, de Cabernet Sauvignon, Merlot. Inclusive tem esse produtor, porque eu vi lá no supermercado. E eu escolhi isso aqui justamente para mostrar para as pessoas. Aqui atrás eu não peguei a ficha técnica do vinho, atrás ele não fala no contrarótulo quais são as uvas, mas, mais uma vez, a uva não é importante, o que é importante é a qualidade do vinho. Do produto. E para um vinho de R$ 28,90, eu digo que é um vinho que tem uma qualidade muito bacana. É um vinho que vale os R$ 28,90. Então, mais uma vez, a gente tem a disponibilidade de bons produtos, mesmo que sejam simples. Não é um produto que tem complexidade, não é um grande vinho, mas é um vinho correto, que a gente costuma dizer. É um vinho que eu tomaria tranquilamente, não passaria vergonha com ele. E às vezes, numa noite aí que levaram-se vários vinhos, se você esconder o rótulo, você pode até surpreender, né? É sempre importante dizer isso para as pessoas. Mas é um vinho barato porque o Chile consegue produzir volumes de uva com sanidade, enfim, eles têm um custo de produção muito baixo lá no Chile. E provavelmente esse vinho é um vinho que é feito de forma toda mecânica, tá? Pode acontecer que esse vinho, como ele não passou por processo de decantação com albumina, ele pode ter sido filtrado. E aí, como que você vai saber disso? E olha que bacana. Sou experiente, sou sommelier e tal. Eu não conheço esse vinho, é a primeira vez que eu estou tomando. Então eu não sei passar muita informação sobre ele. Eu sei falar o país de origem, a região, o estilo do vinho. Se eu soubesse as uvas... daria uma explicação. E aí, como que você fica sabendo, Anderson? Simples, eu entro na página desse produtor e vou ler a ficha técnica.
E aí, claro, eu vou gravar isso e aí da próxima vez que eu for tomar eu já sei do que se trata, né? Então, mesmo, e a gente já falou disso aqui, né? O Brasil tem aproximadamente 50 mil rótulos. Se eu tomasse 5 mil rótulos por ano, eu levaria 10 anos para tomar só o que está disponível hoje no mercado. Mas a cada ano, novos 50 mil rótulos entram. Então não tem como saber tudo. A única forma que você tem é quando você toma um vinho procurar na ficha técnica. Claro que quando você conhece, te ajuda a entender o vinho, o líquido. Eu consigo dizer se esse vinho tem qualidade ou não, mas eu não sei dizer como que ele foi feito, eu não sei dizer quais uvas o produtor usou, se ele filtrou, se ele não filtrou. Eu sei que ele é vegano porque tá no rótulo. Então, para quem é vegano, é uma segurança, pode ir lá, vai e compra o vinho, que esse vinho ele tá certificado para isso. Né? E eu achei bem curioso você encontrar um vinho, porque às vezes as pessoas falam, porque se for vegano é mais caro, se for orgânico é mais caro. Tem essa máxima, né? Não, a gente tem vinhos de todos os preços, em todos os estilos, todas as categorias de preço. Né? Eu acho que isso é bem importante falar. No caso desse vinho que nós estamos aqui, é um vinho com uma cor bem bonita, né? Eu tava reparando aqui, ele é menos aromático que o Tempranillo, que nós abrimos na semana passada, né? Até porque na semana passada, a hora que o Anderson abriu a garrafa aqui, rapaz, ficou um cheiro tão agradável aqui nos nossos estúdios, mas ele também tem uma característica um pouco frutada, igual o Tempranillo, Exato. Né? E aí, isso já é uma coisa bacana das pessoas entenderem. Se eu abro uma garrafa e ela inunda o ambiente de aroma, é porque ele tem uma intensidade aromática muito grande, que é comum no Tempranillo. Nesse caso, ele não é um vinho que tem uma intensidade aromática muito grande. Só que quando eu coloco ele no meu nariz, eu percebo que ele tem uma complexidade um pouco maior do que aquele vinho que nós tomamos semana passada. E olha que coisa bacana. Semana passada a gente abriu um vinho de R$40, né? Queira ou não queira, são R$10, mais de R$10 mais caro do que esse vinho. E quando a gente fala os dois são vinhos de qualidade, são honestos para a faixa de preço deles. Porém, esse vinho tem mais complexidade. Ele me oferece mais do que aquele Tempranillo me ofereceu. Se você fosse perguntar assim, Anderson, se você fosse tomar, qual dos dois você escolheria? Hoje, entre os dois, eu escolheria esse, porque no nariz ele não tem aquela intensidade, mas ele tem mais complexidade. Ele me entrega outros aromas fora a fruta. E isso é bacana de se falar. Né? É bem interessante essas coisas, porque intensidade é um item dentro dos critérios, né? E complexidade é um outro. E a gente precisa entender isso. Olha aí que bacana, nós estamos aqui também aproveitando esse momento, né? Para estudar. Isso aqui é um estudo, é uma análise, é uma conversa para que você possa entender mais sobre esse mundo bacana dos vinhos. O Anderson já provou aqui o vinho e ele já vai também trazer os seus resultados da sua experimentação. Anderson, pode explicar. Vamos lá. E aí aqui entra aquela parte que as pessoas às vezes têm mais dificuldade, né, em entender, e a gente está aqui para isso. Então a gente sempre faz uma análise visual. Isso eu vou repetir sempre, porque todo vinho eu tenho que ver o vinho. Então eu olho para ele, eu vejo que ele é um vinho que tem uma cor realmente muito bonita, é uma cor vermelha, rubi, né, de média intensidade para alta. Então aqui me mostra que tem uma uva com uma casca um pouco mais escura, diferente da Tempranillo, que é aquilo. Bem clara, né? Mais claro, é um vinho de média intensidade de cor. Você viu que eu uso bastante a palavra intensidade. Intensidade de aroma, intensidade de cor, né? Intensidade na boca. Então a intensidade é uma palavra que a gente usa bastante. Então ele tem aí essa intensidade média para um pouquinho mais. É um vinho jovem, dá para ver, ele não se mostra evoluído, ele não tem sinais de evolução, então ele ainda está vermelho, esse vermelho rubi até com um pouco de púrpura. Como se trata de um blend, eu já sei que aqui tem mais do que uma uva e mais uma vez, sommelier não é adivinho. Eu não vou ficar aqui, aroma de jabuticaba, olha... Não, é simples, cara. Colocou o vinho no nariz, senti ele. É frutado? É frutado. É um vinho que tem mesmo não sendo intenso, mas ele tem uma fruta bem presente. E aqui eu consigo ver uma fruta mais para groselha, mais para morango. Isso me mostra que é um vinho jovem, não é um vinho que tem evolução, não é um vinho de guarda, é um vinho que é para ser simples. Não mostra muito mais do que isso, ele mostra uma leve passagem em madeira, então eu sinto aqui ele tem um sabor mais marcante. Eu sinto que ele tem um defumado muito leve e isso mostra que ele passou por madeira, isso é bacana.
e provavelmente foi uma passagem de madeira usada, uma passagem mais breve, porque o aroma, apesar dele não ser tão intenso, ele está bem presente. E isso é uma coisa curiosa: quanto mais tempo eu passo o vinho na madeira, menos a madeira aparece. Quanto menos tempo eu passo o vinho na madeira, mais a madeira aparece. Então isso me mostra também que é para ser um vinho jovem, que a madeira está aqui justamente para dar esse aroma. Me mostra que é um estilo de vinho de novo mundo, né? Porque o velho mundo, essa madeira se comporta na taça de uma forma bem diferente, né? Você não sente a madeira no primeiro momento, a madeira vem depois do tempo, de alguns minutos, às vezes até algumas horas de taça, aí a madeira começa a aparecer e não aparece com esse tipo de aroma, que aqui eu estou sentindo um defumado mesmo, aquela coisa de tostada, de fumaça, de madeira. Né, madeira queimada, e para quem não sabe, já falei e vou repetir, a madeira que o vinho passa, ela é queimada por dentro da barrica. A barrica por fora é aquela madeirinha bonitinha, mas por dentro ela é queimada. Né? Então vai aparecer esses aromas de defumação, de fumaça, e aí como cada um gosta de definir isso. Né? Então assim, um vinho simples, é um vinho jovem, na boca bem equilibrado, tem uma acidez entre corpo e tanino e álcool muito equilibrado, você não sente nenhuma ponta, eu não sinto tanino a mais, eu não sinto álcool a mais, eu não sinto acidez a mais. É um vinho bem equilibrado, bem o estilo desse vinho, um vinho gostoso, leve, fácil de tomar, muito agradável, sem muita complexidade, e é isso que a gente precisa. Para esse sabadão e para esse domingão, Anderson, vou ao mercado, ouvir os conselhos de Anderson Souza, vou comprar um blend chileno para o almoço deste domingo. Com o que combina? Esse é um vinho bacana, cara. Como ele tem esse frescor e ele é um vinho leve, não tem o corpo, a estrutura que eu precisaria para fazer uma coisa mais encorpada, um prato mais pesado, esse vinho fica muito bom. Se você pegar uma costelinha de porco, tá? E você pode assar ela no forno, pode assar na churrasqueira, pode fazer ela na panela, tá? Uma polentinha, e todo mundo fala muito de polenta com molho de tomate, né? Cara, vai lá e faz uma polenta, faz uma costela ou faz uma canjiquinha, assa uma costela, mais uma vez, os temperinhos ali, uma pimentinha do reino, uma salsinha, um coentro, né? O que for ao seu gosto, uma cebolinha e só. Esse vinho vai harmonizar perfeitamente com um prato super fácil, super simples, super barato de fazer, né? E rápido, e vai harmonizar super bem. Quero comer uma pizza. Bom para comer uma pizza. Tô sábado, não quero cozinhar. Pô, pede uma pizza, abre uma garrafa desse vinho, vai bem com uma pizza, tá? E aqui ele tem uma leve picância. Então, se gosta aí de um pepperoni, gosta de um salame, gosta de uma calabresa, ou a baiana, que o pessoal fala que é uma pizza mais apimentada. Apesar desse vinho ter tanino, e tanino não ser uma coisa que combina muito com picância, mas esse frescor, essa leveza e essa acidez que esse vinho tem, vai agradar aí numa pizza, vai ser legal. Pode Olha ser. aí que bacana. Então aproveite aí, peça aquela pizza bacana pro final de semana, ou se quiser esperar o domingão aí para poder também fazer uma costelinha com a canjiquinha aí, né? Aproveite as dicas do sommelier Anderson Souza para você. E a gente continua na semana que vem, né, com esse mesmo assunto, estilos de vinho. Você continua nos acompanhando. Peço que você que nos acompanha aí compartilhe, curta, comente os nossos vídeos aqui, né? E nos ajude também a divulgar o trabalho do nosso canal que está no começo aí. Nos ajude a levar mais informações sobre o maravilhoso do mundo do vinho a todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Anderson, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença conosco aqui neste sabadão. Um ótimo término de sábado para você, um ótimo domingo e uma ótima semana que se inicia. E na semana que vem a gente está de volta. Obrigado, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado à nossa equipe técnica. Está aqui hoje o menino Thiago Matheus, né? Tá aqui o Yuri, o Ricardo já passou por aqui. Jonas, mais uma vez, muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês. Espero que vocês gostem. Bebam, como a gente sempre fala aqui, com sabedoria, com moderação. E vamos ser felizes e vamos aproveitar aí e curtir o
o final de sábado e o domingão. Repetindo aqui os agradecimentos feitos pelo Anderson, né? Nossa equipe de trabalho, além do Anderson que está aqui conosco hoje, Matheus Barcelos, Ricardo Barcelos, Yuri Aquino e a você que esteve ligado com a gente até este momento. Agradecer a você pelo carinho da sua audiência e desejar a você um ótimo sábado, um ótimo domingo e também uma ótima semana que está se aproximando aí. Eu deixo para você então a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tomara que Ele queira. Tchau. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Saúde.